Então, eu sou o padre Júlio Lancelotti, nasci em São Paulo em 27 de dezembro de 1948, aqui no bairro do Belém mesmo. E estudei nas escolas daqui, as minhas primeiras escolas foram o Educandário São José do Belém, depois o Educandário Espírito Santo. Estudei com os padres agustinianos e trabalhei também no Hospital São José do Brás, no Serviço Social de Menores, e fui ordenado padre em 1985, por Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que está agora em processo de beatificação. Foi a infância de filho de trabalhadores. Meu pai trabalhava sempre, eu sempre vi meu pai trabalhando. Meu pai faleceu cedo, com 51 anos, trabalhou muito. Chegou a ter um armazém e eu ajudava meu pai no armazém e limpávamos aquele armazém de todo jeito, varrendo de todo lado, limpando, lavando, e depois, se tivesse bem lavadinho, a gente ganhava um copo de leite com groselha. A rua, a praça onde nós morávamos, no Tatuapé, a Praça Pádua Dias, era de terra, tinha feira, e é interessante que tinha cinema na praça. Vinha um caminhão que punha uma tela e aí tinha cinema. Tinha um homem que vinha com um cavalo que dançava. Então, naquela terra, nós brincávamos de jogar bolinha de gude, de rodar peão, de empinar pipa, pisando na água das poças d'água, ficava muito barro. Era um bairro ainda bem de trabalhadores. Para você ter uma ideia, ali tinha muito contraste. Eu perguntava sempre para minha mãe, por que aqueles meninos daquela rua ganham brinquedinhos de controle remoto, coisas tão bonitas, e eu sempre ganho um carrinho de madeira, ou uma carriola, ou uma coisa assim. Ela dizia, porque o Papai Noel começa sempre de lá para cá. Falei, não tem um jeito de um dia ele começar de cá para lá? Ela falou, não tem, ele sempre começa de lá para cá. E assim, a gente acabava aceitando, não tinha outro jeito, né? De noite vinha o pipoqueiro na rua, a gente brincava de mãe da rua, essas brincadeiras que as crianças da década de 40 brincavam. É que naquele tempo nós não víamos pessoas, em 1950, tão pobres como hoje na cidade. O número de favelas, mesmo tinha algum outro que estava pela rua, mas era um número menor, e não tanto nos bairros. Eu morava no bairro do Tatuapé, quando o Tatuapé era um bairro simples. Hoje o Tatuapé é um bairro bastante refinado, vamos dizer assim. Mas naquele tempo, na rua de terra, tinha um campinho, a gente brincava no mato, com capim, com madeira. Eram coisas muito simples, de rodar peão. E claro que deviam de ter mais pobres, sem dúvida. Na nossa casa não tínhamos nenhum luxo, mas tínhamos o exemplo de trabalho, de luta pela vida. Eu fiz vestibular e entrei na pedagogia, porque eu sempre trabalhei nessa área de educação. Eu fui professor de fundamental, de nível médio. Aí o professor da universidade me convidou para ser professor assistente dele. Eu dei aula também de História da Educação em 3 faculdades diferentes. E depois, em 1980, quando eu trabalhava no Serviço Social de Menores, e não aguentando a pressão que existia, as situações, Dom Luciano era bispo auxiliar de São Paulo, e eu pedi para ele para vir para a Pastoral do Menor. Então, desde o começo eu vi. E em 1980, ele, na primeira visita do Papa João Paulo II no Brasil, falou para mim, por que você não vai estudar teologia? E aí que eu comecei a estudar teologia e fui ordenado padre em 1985.
Olha, isso não é uma coisa automática, não é uma coisa que é um segredo que está guardado em algum lugar. São circunstâncias da vida, escolhas que a gente faz na vida, que tem suas consequências, que tem seus desafios, e é alguma coisa que você tem que renovar sempre. É como o casamento. A história de que casaram e foram felizes para sempre é das histórias de fadas. Todos sabemos que em qualquer estado de vida que você tiver, então existe um desafio permanente, constante, contínuo. Agora, a vocação não é um carimbo, é uma resposta. Nunca tive uma vida muito tranquila nem fácil. São embates muito, muito fortes. Nesse sentido, eu acho que carrego cicatrizes, marcas bastante profundas. Já tive que correr da polícia, da tropa de choque, enfrentar bomba de gás, gás de pimenta. Não acho que é coragem, são circunstâncias da vida. Tem momentos que você não tem como fazer. Aí, aquilo que diz, em certos momentos da vida, você tem duas opções, ou enfrentar ou enfrentar. Para você ter uma ideia, um dia na FEBEM da Imigrantes, tinha tido a visita de parlamentares e da imprensa, e quando eles saíram, começou uma agitação dentro do pavilhão. E o diretor de lá olhou para mim e disse, entra lá agora, começou a rebelião, vai lá, você não é dos direitos humanos? Entra lá, vai lá. E eu não tive outra alternativa, eu tive que entrar. Entrei, muitos dos jovens me conheciam, e aí eu pedi para eles, sentem! Falei, sejam homens, obedeçam, sentem! E parem! E um que estava lá, que eu conhecia, um rapaz negro muito alto, ele falou, obedeçam o padre, todo mundo senta. E aí todos sentaram e eu disse, e agora vamos rezar, todos o Pai Nosso. E aí rezamos e todos se sentaram e disse, agora... E eles disseram, mas nós vamos apanhar. Eu falei, ninguém vai pôr a mão em vocês, sentem e parem. E aí chamei o presidente da FEBEM, que estava lá, e disse, a rebelião acabou, eles estão todos sentados, agora vocês sejam homens, controlem a disciplina sem agressão. Um dia eu disse ao governador Mário Covas, os meus olhos estão cansados de ver barbaridades. Tem coisas, governador, que eu não falo mais, porque ninguém acredita e acham que eu sou louco. Eu vi as mulheres presas serem obrigadas a pisar em caco de vidro, sentarem em cima de colchões em brasa. Eu vi os meninos da FEBEM tendo que urinar na garrafa e tendo a urina jogada em cima deles, tendo que pôr a mão na portinha do chamado Robocop e chamava o nome, tinha que pôr a mão, e quando punha a mão levava uma cacetada, e quem não punha a mão, a porta abria e eles eram agredidos. Então, eu vi muita coisa. Você não vai lidar com o violento com violência. Você se torna igual a ele. É mais difícil, é o caminho que Deus escolheu de nos amar, embora não mereçamos o seu amor. E Ele não nos ama porque nós merecemos, Ele nos ama porque é Pai. Que eu tenha vivido situações muito difíceis na minha vida, vivi. Que me xingam de todos os nomes e que fazem comigo o diabo e gato e sapato, fazem. Mas eu continuo trilhando o mesmo caminho. Não estou buscando nenhuma glória. O pessoal diz para mim, você vai ser candidato. Não vou. Na idade que eu estou, eu não vou ser candidato a nada. Se eu quisesse ter sido candidato, teria que ser mais jovem, não agora, vou fazer 67 anos. A única coisa que eu espero é a morte, eu não espero mais nada. Eu pago o preço pelo que eu escolhi. Se eu fosse um padre cantor, estaria melhor.
Fiz parte do grupo todo da Pastoral do Menor com Dom Luciano Mendes de Almeida, que foi a luta desde 88 na Constituinte, quando nós conseguimos o artigo 227 da Constituição Federal, o 227 e o 228, que justamente agora querem mudar, né, com a PEC, que quer mudar a questão da redução da maioridade penal. Isso é a lei constitucional e depois a lei ordinária, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi muito trabalhoso e que foi aprovado e que foi considerado uma das melhores leis de proteção à infância e juventude do mundo. Foi traduzido para todas as línguas, muitos países procuraram se nortear a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil. Eu acho que é uma busca, é uma fuga, é um engano, é uma contradição, é um desafio. É o que você faz numa casa. Se tem uma pessoa muito doente em casa, você vai comer e deixar o doente sem? Ou você vai dar primeiro para o doente e aquilo que ele pode comer? Então, o mais fraco, o mais difícil, a mãe vai cuidar melhor de quem? É como dizem para a mãe, de qual filho você gosta mais? Ela diz, daquele que está mais precisando de mim naquele momento. Então, hoje, quem está precisando mais? Por exemplo, uma coisa que me impressiona muito neste momento, os jovens entregadores de pizza que são presos. Porque eles estão sem habilitação e usando motos que foram compradas em leilão. Só que quando eles são presos como receptadores. Esse tratamento não resolve nada. E isso torna a pessoa mais revoltada. Aí diz, mas você quer que trate a pão de ló? Não, que trate com dignidade e limite. Limite. É como a gente quando fala para o outro, eu estou gritando com você? Não, então não grita comigo também. Agora, eu xingo esses jovens, trato-os com crueldade e quero que eles fiquem bons. É impossível. Quem é tratado com crueldade? E eu não posso entrar no jogo dele. Ele é ruim e eu fico pior. Nesse momento se vende a ideia de que isso vai diminuir a violência que tanto nos assola. E não é verdade. O simples baixar da maioridade penal não vai trazer automaticamente diminuição do índice da violência. Mesmo porque os adolescentes estão envolvidos em atos infracionais ou crimes, se aprovado, de gravidade é 0,02%. A maior parte da massa carcerária tem entre 18 e 25 anos, porque as consequências do rebaixamento da maioridade penal vai fazer com que os jovens, a partir de 16 anos, possam ter carteira de habilitação. Que a prostituição pode ser exercida a partir dessa idade também. Pensar todas as consequências disso e, principalmente, pensar de que nós não teremos aquilo que nós mais almejamos, que é a diminuição da violência. No início da pandemia de AIDS, logo quando era o maior desafio, eu vi na FEBEM um grupo de crianças que nasciam com AIDS, completamente segregadas das outras, afastadas, e por isso nós fizemos um abrigo. Então, isso foi uma resposta num momento histórico, há 25 anos atrás. Hoje, as casas vidas são abrigos comuns, tem ainda algumas crianças com AIDS, mas diminuiu muito, porque nós avançamos muito nessa questão, inclusive na questão do cuidado com as mulheres já durante a gravidez. Por exemplo, na época, a mulher sabia que estava com a AIDS ou com HIV porque o filho aparecia com HIV. Então, aí fazia exame na mãe e como a criança estava com HIV, consequentemente a mãe também. Hoje faz parte do protocolo do pré-natal o exame de HIV. Então, todas as mulheres grávidas fazem exame de HIV. E hoje já se sabe acompanhar no pré-natal e no momento do parto para que as crianças não nasçam HIV positivo.
A questão da droga hoje é uma epidemia. O Ministério da Saúde não quer aceitar que seja uma epidemia, outros acham que não, mas hoje é epidêmico. O que todos os dias chegam mulheres aqui desesperadas que não sabem o que fazer com os filhos. Nós não temos CAPs em números suficientes, não temos condição de atender essas pessoas rapidamente. Por isso eu gosto muito do NA, do trabalho do AA, desses grupos que fazem esse trabalho. Agora, não tem uma resposta absoluta para todos e uma resposta infalível. Todas as respostas têm sua margem de erro. Em São Paulo há muito contraste. Nós temos desde os apartamentos de cobertura, duplex, triplex, até os barracos de lona que estão na rua. É uma cidade que tem muita intolerância, que tem muita discriminação, mas é uma cidade também muito solidária. A quantidade de grupos espíritas que estão pelas ruas à noite, acudindo a população de rua é imensa. A quantidade de paróquias que têm trabalho com a população de rua, a quantidade de igrejas evangélicas e pentecostais que andam pelas ruas à noite, acolhendo, recolhendo, abraçando, querendo bem, levando alimento. Então é impressionante. Aqui na paróquia tem hora que nós não temos onde ter tanta roupa que chega, que é feita um bazar para a população de rua. Existe um grupo que tem pessoas de várias religiões que faz toda segunda-feira à noite um bazar solidário na rua. Eles até têm um nome que eles chamam, agora me fugiu. Mas tem muitas pessoas andando pelas ruas. Eu encontro à noite, e nas noites mais frias na nossa cidade, eu encontro espíritas, evangélicos, católicos, gente de todas as religiões, ateus, agnósticos, gente que não é de religião nenhuma, mas que estão com os carros, com as caminhonetes, com cobertores, com agasalhos. É uma cidade que tem esse contraste também entre o egoísmo e a generosidade, entre o luxo e a pobreza, entre a desumanidade e gestos humanos muito bonitos. Uma coisa aconteceu muito interessante numa dessas noites. Eu levei Dom Edmar, que é o nosso bispo aqui da região Belém, que é o vigário-geral de São Paulo e bispo auxiliar aqui para a região Belém, na rua. E tinha uma perua, um carro com várias pessoas, uma perua distribuindo alimentação. E eles eram todos de uma igreja evangélica. E aí, quando eles viram que nós estávamos com o bispo, o pessoal da igreja evangélica todo quis fazer selfie com o bispo. Vamos fazer uma foto, um selfie com o bispo, né? Então, são essas coisas. A cidade tem coisas difíceis de medir, difíceis de dizer. Mas enquanto um evangélico está dando uma marmitex, tem um católico pondo cobertor e um espírita fazendo uma prece. E um que é ateu ou não tem religião nenhuma defendendo e protegendo, comprando um remédio, levando socorro para uma dessas pessoas. A cidade de São Paulo é assim, tem esses contrastes e essas coisas bonitas. A cidade teria que se repensar, ser uma cidade para todas. Eu não vou ver isso, não tenho essa pretensão. Eu sei que morro antes de ver isso, mas vou fazer parte de uma história que vai buscar isso, que vai buscar uma cidade que seja mais humana, onde o morador de rua não seja impedido de entrar em lugar nenhum, onde ele possa ter uma cama para deitar dentro de um quarto, com uma porta para fechar e com uma mesa onde tem uma comida para ele se alimentar. Um lugar onde ele possa deitar tranquilo e dizer: aqui é meu lugar e ninguém vai jogar água em mim, nem vai me varrer. Isso é um sonho, é uma utopia, é uma busca constante. É uma luta que, como o Papa Francisco pediu, não seja feito para eles, mas seja feito com ele.